A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. É uma grande alegria estarmos novamente aqui para compartilhar um pouco do conhecimento que Deus revelou a Paulo através da carta que ele escreveu à igreja que estava em Éfeso. Sim, o tema da nossa lição é a carta aos Efésios e hoje na lição de número 11 nós iremos trabalhar atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade, né, que são tão importantes para um bom relacionamento, uma boa convivência no meio cristão e também para os que estão de fora. Sim, lá no texto de Efésios 4:1, nós vamos ver o texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática diz que a unidade da igreja, a unidade na igreja, depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe encontra-se nos textos dos escritos de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, de 1 a 4, e também aos Colossenses 1, de 9 a 12. Vamos lá, acompanhe comigo. Se você tiver sua Bíblia aí, sua revista, pode ler também. Nós vamos ler aqui na revista: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Mais uma vez, vale lembrar que essa é uma das epístolas que Paulo escreveu na prisão. Ele estava preso em Roma enquanto aguardava o seu julgamento. Porém, ele é preso no Senhor, né? De modo que, como nós trabalhamos em outras aulas passadas, ele está preso fisicamente, mas o Evangelho não está preso, de modo que o Evangelho também cresceu nas suas prisões, né? Na sua dificuldade, o nome do Senhor também foi glorificado. Que andeis como é digno da vocação em que foste chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados a uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1 diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Sim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Essa palavra idôneos aqui do versículo de número 12 é ikanos, alguém que é capaz, ou alguém que foi capacitado ou que está sendo capacitado no processo. Capacitado para quê? Para participar da herança. A herança de quem? Dos santos, da igreja. Aonde? Na luz, por intermédio da palavra de Deus, né? Nós damos graças a Deus que o Senhor nos fez, ou está nos fazendo, ou está a cada dia nos proporcionando a oportunidade de sermos capazes, sermos idôneos, né? Para desfrutar de tudo isso. Nós estamos aqui agora diante de uma lição, estamos caminhando para o final do trimestre, né? Até o capítulo de número 3 foram ideias que Paulo está expressando de como o povo deveria refletir, adorar a Deus, e agora uma questão prática para o convívio. Nessa aula vamos ver muito sobre o convívio dentro da igreja, na próxima aula já um convívio dentro da família, como se portar, como praticar esse cristianismo, né? E nós vamos ver aqui como devemos andar. Diego, o que é isso aí? Como devemos andar, né? Andar de acordo, conforme está escrito aqui, com a vocação a que nós fomos chamados, né? Andar dignamente. Mas aqui tem um parêntese que eu gostaria de abrir e convidar os irmãos a refletirem comigo. Por quê? Porque nós temos
uma parte do texto dos Efésios, que vai do versículo de número 5 do capítulo 4 até uma parte, até o 18, 19 ali, do capítulo de número 5 de Efésios, que praticamente não foi trabalhado, né? Foi deixado um pouco de lado. Algumas partes foram citadas em outras aulas, mas diz muito sobre o contexto de hoje, de quê, Diego, que você está falando? De como andar, né? Vede como andar, vede como andar, vede como andar, andai como é digno da vocação. Eu trouxe aqui alguns textos, né, desse andar, que é peripatel, né, que quer dizer caminhar, fazer o próprio caminho. Vede como vocês estão progredindo. Vocês estão progredindo em quê? Em andar de acordo com a vontade de Deus, fazer bom uso das oportunidades. Vocês estão aproveitando as oportunidades que Deus está dando para melhorar no caminho, né? Regular a própria vida. Bem, à medida que vocês estão desenvolvendo a caminhada de vocês, a vida de vocês, vocês estão se analisando, vocês estão se regulando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é só para ceia, mas é a cada dia, uma averiguação profunda, né, de todos seus pensamentos, atos, atitudes e palavras, né? Porque a caminhada fala da nossa trajetória de vida, de conduzir a si mesmo, como é que nós temos nos conduzido, né? Comportar-se, conduzir-se pela vida, ver de como andar. E o que Paulo está falando? Olha, reflete como é que vocês estão levando a vida de vocês. Tomem um pouco de consciência, né? Tem um pouco de discernimento sobre como estão as vossas práticas, pensamentos, palavras, as vossas ações em geral, não só dentro da família, como dentro do corpo do Senhor, em sua comunhão na igreja, no templo, na vida religiosa e também em meio à sociedade, né? Nós temos que isso é um convite que Deus está fazendo, e Paulo trabalha muito isso em suas cartas. Vamos ler alguns textos, né? Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Paulo está estimulando Timóteo e ensinando Timóteo para ensinar o povo a como andar, né, na presença do Senhor, na reunião, na comunhão dos irmãos, né? 1 Tessalonicenses 4:1, ele ainda diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Existe uma doutrina, nós já falamos na doutrina dos apóstolos, dos profetas, né? Nós estamos na doutrina de Cristo, na doutrina da graça, que não é uma graça barata, a qual você pode viver de qualquer jeito, não é um favor que o Senhor nos concedeu, mas agora nós andamos de acordo com as palavras de Cristo, com os ensinamentos dos apóstolos, né? E também todo aquilo que está relacionado ao Velho Testamento, que ainda faz parte da igreja e o que ainda vai se cumprir, né? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou, e ele andou em amor, ele andou em misericórdia, ele andou em longanimidade, ele andou em paz, ele andou em bondade. Quem é ele? Ele é o próprio Cristo, ele é a luz do mundo, ele andou na luz. E olha lá, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Aí o salmista, no Salmo 86, está suplicando a Deus que ensine a ele, que dê entendimento, que dê inteligência, e ensine a ele o caminho para que ele consiga andar na verdade, e assim seja o coração dele unido ao Senhor, unido ao temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muito me alegro por achar que alguns de vossos filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai, a primeira epístola de João, né? Mas se andarmos na luz como ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, né? Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Nós temos que andar na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que andar e entender qual é o caminho que nós temos que traçar nessa vida, né? Existem muitas correntes filosóficas, existem muitas formas de pensar,
andar, mas Jesus, através da sua palavra, é o caminho aonde nós devemos andar, o que nós devemos conhecer, como nós devemos proceder, o que nós devemos falar, um exercício cotidiano, né? Aí nós vamos ver aqui, ó, como nós já falamos, o Salmo 119, versículo 105. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, Efésios 5:2. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, também assim andai nele. Nós devemos andar em Cristo, né? Porque andamos por fé e não por vista. Nós não andamos somente por o que vemos, pelo que nos dizem, pelo que nós estamos conseguindo entender, nós andamos por fé, e essa fé não é irracional, não é transcendental somente, não. Ela é uma fé, observância rigorosa da palavra para cumprir. O justo viverá pela fé. É Paulo escrevendo aos Romanos capítulo de número 1, mas também está dizendo que esse evangelho, a qual nós depositamos a nossa fé, que são as boas novas de Deus ao homem, ele é poder de Deus, né? Sim, vamos lá então. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós agora fomos mortos para o pecado e ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos em espírito. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Um sinônimo de nécio é tolo, um sinônimo de tolo é louco. O louco é o desajuizado. O desajuizado é aquele que esquece que um dia virá o juízo, e aí ele é o oposto do sábio. O sábio, ele teme ao Senhor, né? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele sabe que um dia virá o juízo sobre toda a terra, e de modo que o louco não, ele vive a vida como se não houvesse amanhã, vamos dizer assim, né? Efésios 5:15. Mas isso é algo que Deus já está falando desde o Velho Testamento, né? Como nós lemos aqui o Salmo 86, o Salmo 116:9 ainda diz bem assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Nós estamos constantemente, né? Tem até um louvor: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tire a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, lugar santo és. Moisés foi convidado a retirar a sandália porque aquele lugar era um lugar na presença do Senhor, era um lugar santo, né? Só que o problema é que o Senhor está em todo lugar, ele é onipresente, então todo lugar onde nós estamos está a presença do Senhor, então em todo lugar nós temos que andar em santidade, né? Então nós temos que ser como Abraão. Abraão foi chamado em Gênesis 17:1, ó: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Nós já falamos que o perfeito aqui está relacionado a um estado momentâneo de santidade. Se nós estamos em santidade, Diego, pequei pelo pensamento, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Diego, fiz uma bobeira, isso envolveu terceiros e tal, criou um problema. Vai lá, conversa com o pastor, cumpre o tempo determinado para que não venha escandalizar a igreja, e depois vai ser restituído. Assim nós andamos em santidade. Quem está em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, quem está em santidade está andando em perfeição na presença do Senhor. Então eu sou perfeito, não erro mais. Não erro. Se eu errar, eu vou confessar e deixar alcançar misericórdia, e aí eu vou voltar para aquele estado de santidade, aquele estado que é estar na presença de Deus, como Abraão andou, foi convidado a andar, como Enoque andou com Deus e foi tomado para ele, né? Então nós temos que andar e ver como andar, né? E por isso que eu coloquei tantos textos aqui, e depois eu vou voltar ainda mais nos textos de Efésios, do 4 ao 5, que ficaram para trás, que nos mostram também a como não andar. Mas aqui está falando andar de acordo com a vocação. Bem, o que é vocação? Classes. Vocação é um convite que nos foi feito. Nós aceitamos Jesus
como nosso único e suficiente Salvador, e fomos agora, já que fomos convidados para uma festa que vai se concretizar na bodas do Cordeiro, um convite divino nós recebemos para abraçar a salvação e agora nos tornamos filhos de Deus, família de Deus, né? Nós temos que então andar de acordo com essa vocação, andar dignamente. O que é dignamente? Apropriadamente. Existe uma forma de andar, existe, né, uma dignidade. Jesus nos dá dignidade, né? Enquanto brancos e negros são colocados como melhor e pior, gordos e magros, ricos e pobres, tentando supervalorizar uns, diminuir outros, o Senhor ele coloca o ser humano que na verdade estava caminhando para as trevas, para a morte por conta do pecado. Sem Cristo nós éramos trapos de imundícia, mas com Cristo, através de Cristo, nós temos de novo dignidade, né? Portanto, nós somos convidados a andar de modo digno, né? Que é pesado, que tem peso, que tem o peso de outra coisa, de valor semelhante, que vale tanto quanto. Que isso, Diego? Nós tiramos o peso do pecado, né? E agora levamos o peso da glória. Todos os profetas, quando vão começar os seus livros, falam peso da revelação, peso da glória, porque a glória, cavudo no Antigo Testamento, estava relacionada a um peso esmagador. Diante da glória de Deus, a minha glória precisa ser esmagada. Então eu substituí as minhas escolhas, o meu pecado, a minha cultura, a minha forma de viver para carregar, sim. Aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Existe um peso, existe uma cruz. Agora Jesus falou, né, que o fardo dele é leve e suave, né? Então adequado, próprio, conveniente, comparável, né? De alguém que mereceu algo de valor. Nós não merecíamos nada, mas ele nos concedeu o seu valor, o valor da salvação. Ele nos reconheceu como merecedores por intermédio de Jesus Cristo, e assim nos deu algo extremamente valoroso, tanto em sentido bom como o mal, né? Nós éramos dignos do mal por causa dos nossos pecados, mas agora, pela graça salvadora de Jesus Cristo, ele nos tem tornados dignos da sua salvação, e a cada dia, pelo Espírito Santo, tem forjado o caráter de Cristo Jesus em nós. Então nós fomos o quê? A vocação a qual nós fomos chamados. Chamado em alta voz, proferido em alta voz, convidados, né? Dar um nome agora nós temos um nome, nós temos o nome de Cristo que nós recebemos. Receber o nome de, ou seja, nós temos o nome de Deus sobre nós. No cartório espiritual, nós temos a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Dar um nome a alguém, chamar o seu nome, né? Ser chamado, ostentar um nome ou título. Quando fala de ostentação, uma péssima herança que nos foi concedida, e a igreja, querendo ou não, ficou impregnada disso a partir do Império Romano, né, da igreja romana que veio, e a igreja evangélica depois da reforma. O Lutero fez questão de abraçar isso também. Aí foi uma reforma feita dentro dos palácios e não no meio da comunidade, ainda que o povo tivesse acesso à palavra. Enfim, nós vemos que a grandeza, né? Grandes templos, grande nome, grande pregador, grande cantor, o status, né? A ostentação entrou no meio da sociedade e também no meio do povo cristão, na indústria da tecnologia, da mídia hoje, onde nós estamos aqui gravando essa aula com fins de edificar os irmãos, principalmente nesse tempo de quarentena, onde muitas igrejas não estão tendo acesso à escola bíblica dominical. Nós estamos tentando fazer até um pouco diferente da escola bíblica dominical, um estudo mais amplo, não só para os irmãos da Assembleia de Deus, não só para batistas, presbiterianos, mas assim, entendendo que a igreja é um corpo e que nós temos uma união como os judeus agora em Cristo eram unidos com os gentios, né? Nós somos uma igreja só, não é a placa que vai salvar, não, nós fomos chamados filhos de Deus. A igreja invisível é a que vai bater na porta e que vai entrar, e esse é o título que nós devemos ostentar. Eu sou assembleiano, eu sou batista, não, eu sou presbítero, eu sou pastor. Isso aí são só formas de facilitar o entendimento e uma certa organização para funcionamento da obra do Senhor aqui, mas o que nós podemos
ostentar, é que se alguém se orgulha, orgulhe-se em Cristo, se alguém se regozije-se em Cristo, é em Cristo, é por Cristo, porque é de Cristo e é para Cristo, tudo é para Ele, e nós nisso podemos nos ostentar que fomos chamados filhos de Deus, carregando o nome do Senhor. Saudar alguém, né? Como a gente saúda os irmãos com a paz do Senhor. Ah, maravilha! Então, como nós aprendemos como andar, nós falamos aqui de andar dignamente, de acordo com a vocação que nós fomos chamados. Nós trabalhamos com alguns outros textos de como andar, o que é essa caminhada, o que é esse andar, né? O que é esse peripatel, como é a forma de levar a vida, de pensar, de conduzir-se, de regular-se, de examinar-se, de viver. A nossa regra de fé e prática que é a palavra, e ali nós vamos moldando, ajustando a nossa vida à palavra. Não é ajustar a palavra à nossa vida, é ajustar a nossa vida à palavra, né? Regulando assim os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, em toda a nossa forma de ser, todo o nosso caminhar, em toda a nossa trajetória, nós vamos aprendendo a comandar. Só que também nesses textos, muitos desses que foram perdidos, e eu até peço um pouco de paciência aos irmãos por estar enfatizando tanto isso no começo da aula, e já vou deixar um convite também para você que está vendo essa aula. Nós temos na playlist Reflexões uma live que eu gravei e ficou registrada no YouTube, não ficou com uma qualidade tão boa, nem um áudio tão bom, mas o conteúdo ficou riquíssimo, muito maravilhoso, acerca da humildade. Quem me dera se eu conseguisse, tivesse tempo para explanar tão bem quanto está lá. Então fica o convite, eu vou deixar aqui nas legendas embaixo o link para você clicar e também poder assistir essa aula, né, falando sobre a humildade. Aproveita, curte, compartilha essa aula se você está achando que já de alguma forma tem te edificado, e se inscreva no nosso canal para receber mais notificações, estar sempre atento aí com aquilo que nós temos lançado. Não deixe de ver a live sobre a humildade que está nas nossas reflexões, né? Então ali nós vamos ver como andar, só que aqui nós vamos saber como não podemos andar. Então eu não posso deixar de falar um pouco disso, porque Paulo está lembrando como nós andávamos sem Cristo, entendendo que nós não podemos continuar procedendo assim, agindo assim, vivendo assim, andando assim. Acompanha aí comigo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então nós não podemos andar como meninos inconstantes. Lembra do texto que nós falamos na aula passada, quando lá em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, fazia coisas de menino. Então esse convite a uma caminhada, a um progresso, a ver de como andar buscando a maturidade. Nós não podemos mais andar como meninos inconstantes, né? Levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O menino ele é facilmente enganado, o menino ele é facilmente seduzido, então nós temos que estar atentos e buscar a Deus em maturidade. Isso é Efésios 4, 13 e 14. E digo, aí tem um outro texto de Paulo aqui, aos Efésios 4, de 17 a 20, né? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade da sua mente. Antes nós andávamos fazendo da nossa mente a regra de fé e prática, e não a palavra do Senhor, né? De modo que assim o povo entende isso como vaidade. A Bíblia fala muito sobre vaidade. A vaidade não está relacionada diretamente a questões estéticas somente, mas está relacionado principalmente a coisas que são passageiras, né? De modo que a Bíblia diz que a única coisa que não passará é a palavra do Senhor. Entenebrecidos, ou seja, nebulosos, escurecidos no entendimento, sem entender bem, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Não abrem o coração e, portanto, por conta da ignorância, estão separados da vida de Deus, né? Os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram à dissolução, à cobiça, né? A mente de alguém, os sentimentos, as emoções de alguém que não estão em Cristo estão totalmente ligados à cobiça, a desejos desenfreados, né? Desejo de ser, desejo de ter, desejo de consumir, e isso está relacionado à vaidade da mente, né? Que nós, como gentios, antigamente tínhamos, mas agora nós somos igreja, né? Mas vós não aprendestes assim
a Cristo. Ainda Efésios 4, de 25 a 31 diz: por isso deixai a mentira. Deixemos a mentira, o pai da mentira é o diabo, e falar a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Olha, irar, aquele sentimento que vem, você tem que conter, porque a própria Bíblia diz que quando você se ira, você não está amando, né? De modo que tem que tomar cuidado para o que essa ira vai virar, e não se ponha o sol sobre a sua ira. Ainda que você se conter, você não pode guardar aquilo, para que aquilo não vire uma raiz de amargura dentro do seu coração. Não dês lugar ao diabo. Olha que coisa terrível. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha para também repartir com os que têm necessidades. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Olha, muitas das vezes nós não sabemos como fazer o certo, nós estamos aprendendo, nós estamos progredindo, como nós falamos, mas nós sempre sabemos como não fazer errado. Através das experiências que Deus nos proporciona, nós já sabemos o que não devemos fazer. E aqui tem uma lista do que não fazer, de como não andar. Ainda Efésios 5, de 3 a 8, vai dizer bem assim: mas a fornicação, impureza, a avareza, nem ainda seja falado, nomeado entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíces e chocarrices. Tem muita brincadeirinha, tem muito como é que fala? Esses talk show, esses stand-up gospel. Cuidado, irmãos, chocarrice, parvoíce. Nós temos que tomar cuidado para não usar o nome do Senhor em vão. O povo de Israel nem falava o Yud-He, Vav-He ou o Yehová, eles falavam Adonai para não correr o risco de usar o nome do Senhor em vão, né? Coisas que não convêm, mas antes dai ações de graça. Nós podemos ter alegria? Podemos, mas tomar cuidado para não brincar com o nome de Deus, né? Nem com as coisas do Senhor, para não cair assim numa blasfêmia contra o Espírito Santo, as coisas e as ações que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por tais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo, eu e você, gentios, éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o que eles fazem oculto, até dizer é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ainda Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 12 e 13, né? Nós temos que entender que algumas coisas nós não podemos fazer e como servos do Senhor nós não devemos andar dessa maneira. Mas aqui ainda os versículos 1 e 2 de Efésios 5 vai nos dizer como andar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nós estamos repetindo esse versículo, ainda do 16 ao 19 diz: remindo o tempo, aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus, por isso não sejais insensatos, ou seja, sejamos sábios, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho ou qualquer outra coisa que tire a tua sobriedade, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui já tem um pouco sobre liturgia de culto e de como a nossa vida deve ser levada com culto, como a nossa vida é um culto, né? E como nós devemos andar falando entre nós, com salmos, salmodiando, dando testemunho, louvando ao Senhor, cânticos espirituais, revelações, compartilhando da palavra, doutrina, vivendo de acordo com a vontade do Senhor no meio do povo de Deus, né? E andando em humildade. Aqui temos tapeino,
Prosune, o que é humildade? Ter uma opinião humilde acerca de si mesmo. Senso profundo de insignificância, modéstia, humildade, submissão da mente. Ainda temos a variação tapeíno, tornar baixo, se rebaixar, aplainar. Aplainar é quando você pega um pedaço de madeira e vai tirando ali as ferpazinhas, né? Reduzir a algo plano, é cheio de relevo, cheio de imperfeições. Deus vai passando a plaina, vai deixando planinho, né? Rebaixar uma condição humilde, reduzir as circunstâncias mais pobres. Nós temos que ser pobre de espírito. Designar alguém a uma posição, um lugar mais baixo. Sim, Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, né? Ser categorizado abaixo de outros, são honrados ou recompensados, que nós venhamos a ter o nosso próximo em honra, em mais estimados do que nós, né? Humilhar-se ou rebaixar-se por uma vida humilde, buscar ter uma vida simples, uma vida humilde, não na ostentação, como nós falamos, né? Se abaixar de uma alma que machuca o orgulho de alguém. O salmista fala assim, eu vou humilhar a minha alma com jejum e oração, então eu preciso me humilhar mais, ter uma opinião modesta de si mesmo, comportar-se de um modo modesto, simples, destituído de toda arrogância. Aqui já começa a me mostrar o que não é humildade, né? E que existe uma humildade que é uma falsa humildade, né? As pessoas estão preocupadas, é simplesinho, irmão não estudou, irmão não tem condição, irmão não tem dinheiro, nem por isso ele é humilde, porque tem aquela velho ditado cristão, né? Tem gente que Deus não pode dar nem uma bicicleta, quanto mais um carro, tem gente que Deus não pode, né, dar nem um sapato novo, que a pessoa já começa a se achar, a querer olhar a sua beleza e a sua grandeza no brilho do sapato. É complicado, né? A humildade não está relacionada a isso, né? Destituído de toda a arrogância. Tem gente que tem riquezas, mas reconhece que as riquezas não são dele, que ele é só um administrador e em tudo dá glórias a Deus. E é simples, e de uma forma simples vive tentando ajudar os irmãos. Mas tem gente que não tem nada e se acha a última bolacha do pacote. Humilhação espiritual que conduz alguém a perceber e lamentar a sua insignificância. Nós não somos nada sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada sem o amor, sem o perdão do Senhor, né? A humildade, ela vem de humus. Humus está relacionado a esterco, né? Eu deixo para trás as coisas que para trás ficam, né? Eu me reporto como nada. Paulo falando aos Filipenses, capítulo de número 3, né? Para um grande pensador do século XX, a humildade era reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos do outro para aprender, que este outro pode saber mais do que nós e que mesmo juntos podemos não conseguir saber o que nós precisávamos saber, mesmo juntos. Então nós estamos aí como um processo de aprendizado contínuo. E aí esse humus, que é o que formava a terra, para que serviu o esterco? Para nada, senão para adubar a terra. Então eu preciso entender que eu preciso criar contextos para saber que eu preciso continuar aprendendo, né? Preparando a terra para receber sempre mais. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Falou o profeta Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Ainda acerca da humildade, né, nós vamos ver aí o texto de Pedro, né, 1 Pedro 5,5, cingivos de toda a humildade. Nós temos ali um contexto de revestir-se da humildade, implica em sujeitar um ao outro, né? A palavra também se refere, sobretudo, a escravos que usavam para manter-se limpo um tecido, né? Tá aqui, ó, no original, egkombomai, né? Uma fita um tecido, uma larga tira de pano ou um avental que era usado pelos escravos. Para quê? Cingivos de toda a humildade, né? Significa revestir-se de humildade. Para quê? Para que no trabalho deles, aquela roupa que era simples, eles pudessem não se sujar, manter-se limpo. Então a humildade, ela me ajuda a não me sujar, me mantém limpo. Aí ainda tem lá embaixo uma outra variação de humildade, que é tapeino
Frosine é humildade, não fazendo-se pequeno quando realmente é grande, mas pensando de si com moderação, porque esta é, num certo sentido, a estima correta do ser humano. Eu preciso ter moderação no pensar. Nós vamos entrar com esse texto, que é o texto de Paulo, em Romanos capítulo de número 12. Ainda tem prautis, que é a atitude da mente e de comportamento que, vindo da humildade, dispõe alguém para receber com gentileza e humildade, docilidade, a qualquer coisa que venha a ele de outros ou de Deus, ou seja, aquela capacidade do humus de preparar a terra para que a semente venha, que a palavra venha brotar e germinar em mim, né? Isso também é humildade, só que eu também tenho que esperar de Deus os maltratos, eu também tenho que, não de Deus, eu tenho que esperar da vida os maltratos, das pessoas os maltratos e receber aquilo que Deus tem para mim, sejam as bênçãos, sejam as provações, tudo que Deus faz é perfeito para me fazer ser aquilo que desde a eternidade Ele se propôs para que eu viesse a o glorificar em espírito e em verdade da forma perfeita. Então tudo que Deus faz é perfeito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e eu tenho que estar com humildade, agradecido, recebendo tudo que Ele tem para mim, que você também possa quebrantar o seu coração e aceitar, ter uma visão correta sobre si mesmo, não se considerar melhor do que os outros, e nem pior, porque tem gente que entra na autocomiseração, e a autocomiseração é uma variação da vaidade, da arrogância. A pessoa só quer ser o centro das atenções. Ninguém me dá atenção, ninguém, eu não isso, eu não aquilo, ninguém faz isso por mim, ninguém faz aquilo, ninguém me reconhece, ninguém me vê, e aí no final das contas ele está querendo ser idolatrado, a egolatria, né? Então, aí tem um texto de Romanos, o capítulo, que é o capítulo de número 12, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É o que nós estávamos falando, né? Cada um que pense de si mesmo com moderação, né? O texto de Romanos 12, 3. Então, quem quiser ter uma vida que, ainda que curta, não seja pequena, precisa ser humilde. Precisamos aprender a ser humildes na presença do Senhor, né? O que é humildade? Ele está relacionado à modéstia e simplicidade, mais uma vez. É um estado de sobriedade. Eu preciso ter consciência, reconhecer minhas limitações, entendendo que eu dependo do outro, como nós falamos do pensador, né? Que ele entende que ele não sabe tudo, que ele pode aprender com o outro pode saber mais que ele, que os dois juntos podem nunca chegar a aprender aquilo que precisavam aprender juntos, né? Consciência das minhas limitações. Eu preciso me humilhar na presença do Senhor para que Ele cresça em mim, né? Para que Ele seja elevado em mim. É o oposto, então, da arrogância, da imponência, da soberba, do orgulho, né? E ali tem o texto de Filipenses 2:3, nada façais por vanglória, mas por humildade. Nada façais por contenda, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, né? É uma vida que vai se construindo, que sabe que não cresceu tudo, que poderia se desenvolver mais, que é uma terra fértil que precisa germinar e que precisa crescer e que precisa dar fruto. Como eu já falei, eu vou te convidar a dar uma olhada lá na mensagem sobre a humildade que está na nossa playlist, né? Ainda tem mais sobre humildade aqui? Tem mais, né? Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e iniquidade. Tem gente que só parece que é humilde, mas o coração está podre. Vós chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, o Senhor e mestre vos lavei os pés, vós deveis também lavar aos pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 13 a 15. Ali Jesus, depois da Santa Ceia, ele despiu-se e humilhou-se e abaixou-se e reconheceu ali o processo de cada um dos seus discípulos, a caminhada, olhando os pés dele, mas ali ele se humilhou, né? Ele foi humilde em limpar os pés dos seus discípulos, deixando ali o exemplo que nós também devemos fazer, porque receio que quando chegar não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias. Ou de alguma maneira haja pendências, inveja, ira, porfia, detrações, mexerico, orgulho, tumulto. Paulo está falando nesse 2 Coríntios 12 que ele está com medo de achar a igreja sem humildade, mas vivendo em contenda, em ira, porfia, inveja, detrações, mexerico.
Hoje em dia não acontece assim no nosso meio não, né? Acredito que na sua igreja não aconteça, mas se acontecer nós temos que refletir sobre isso, e principalmente se isso acontecer conosco, porque nós muitas das vezes fazemos essas coisas sem perceber, e é aí que está o convite à humildade, porque quando eu acho que eu sou humilde e humilde eu já deixei de ser. Então nós temos que estar sempre atentos e vigilantes para que todos sejam um. Por que Paulo está falando acerca da humildade, da mansidão, da longanimidade? Para que a igreja viva em união, porque sem humildade ninguém aguenta um camarada que se acha o tempo inteiro, né? Todos sejam um como tu, ó Pai, o é um em mim, para que eu em ti, que também eles sejam um em nós, João 17, 21, 23, para que não haja divisões no corpo, 1 Coríntios 12, 25, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, né? O olho não pode falar para o pé, não preciso de ti, a mão não pode falar para a orelha, não preciso de ti, cada um tem uma função diferente e todos trabalham de uma forma específica para o bom funcionamento do corpo, e o corpo é guiado pela cabeça que é Cristo para a glória de Deus, né? Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, Gálatas 5:16. Então nós temos que andar suportando, né, uns aos outros, guardando a unidade do espírito, suportando, andando de forma diligente. Eu acho interessante essa palavra diligente, preservando o vínculo da paz, né? Essa palavra diligente aqui, ela é extraordinária, né? Apressar-se, esforçar-se, empenhar-se, ser diligente, né? Alguém que está querendo de uma forma mais rápida fazer o que precisa ser feito, como tem que ser feito, né? Buscando suportar um ao outro. O que é suportar? É aguentar fulano de tal, tem que suportar o irmão, que fulano é difícil, não sei o quê. Tudo bem, até pode ser nesse sentido, mas principalmente sustentar, carregar, tirar de baixo para cima como quem coloca no ombro e dá um suporte para que a pessoa consiga ser aquilo que ela tem que ser, fazer o que ela precisa fazer, né? O fraco, o forte suporte o fraco, né? A Bíblia diz. Então nós temos que dar suporte aos nossos irmãos, né? E preservando, né? Atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, manter alguém no estado no qual ele está, observar, preservar, experimentar algo, né? Tem o Tereses ali, ó, vigia dos prisioneiros, um lugar onde prisioneiros são mantidos, né? A prisão, a guarda, o proteger, né? Cumprir aqui com ordens de quem obedece. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Número 12, 3. Aqui nós temos alguns exemplos de mansidão, nós temos o exemplo de Moisés e nós temos o exemplo maior de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 até o 30, né? Mas o que é mansidão, Diego? Mansidão é uma ausência de precipitação, combinação de força e suavidade. A mansidão, que é o praus, está relacionada a ser gentil, ser suave, ser meigo, né? A gentileza, a bondade está relacionada à humildade. Praus aqui, ó, tem gentileza, bondade de espírito, humildade para Deus, é aquela disposição de espírito com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco como a melhor, sem, no entanto, disputar ou resistir. Então a mansidão está relacionada a uma humildade minha para com Deus. Nós já falamos sobre isso, aceitando e sem resistir, sem disputar, sem contender acerca daquilo que Deus tem para trabalhar comigo, né? No Antigo Testamento, os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, ou seja, humilde é aquele que não contende, e essa humildade, ela era para todos os povos pagãos, né? Como, por exemplo, o próprio Sêneca, escrevendo acerca do seu livro Clemência,
ele vai falar que a humildade não era uma boa virtude, muito pelo contrário, era uma fraqueza de espírito, mas aqui não. Para nós em Cristo, nós devemos defendê-la contra toda injustiça. Assim, a atitude humilde para com os ímpios implica em saber que Deus está permitindo as injúrias que afligem, que Ele os está usando para purificar seus eleitos. Então, quando às vezes as pessoas estão vindo contra nós, às vezes pode ser uma forma de Deus estar nos purificando, trabalhando em nós, nos forjando, nos deixando mais manso, né, mais humilde, e que livrará seus eleitos a seu tempo. Livrará de quê? Do orgulho, da soberba, da arrogância. Eu sou crente, mas não pisa no meu pé, não, que eu desço da cruz, né? Minha mão direita não é crente. Não, irmão, deixa todo o seu ser se converter. Bondade e humildade são opostos à arrogância e egoísmo. Tudo isso parece que volta de novo, né? Mas é a palavra praotis, que está relacionada à mansidão. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco, nos seus escritos, na sua carta. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, eu não seja obrigado a usar com a confiança da ousadia que espero ter com alguns. Por quê? Porque estavam se levantando contra Paulo em Coríntios, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. O povo estava acusando Paulo, e Paulo queria chegar diante do povo com mansidão, ainda que seus escritos fossem firmes, fortes, conforme 2 Coríntios 10, de 1 a 2, ele está falando isso. Então, né, nós vemos que a mansidão, assim, ela é um fruto, é um gomo do fruto do Espírito, conforme está relatado em Gálatas capítulo de número 5, versículo 23, né, e a qual Jesus, ele é o maior exemplo. Nós acabamos de ler o texto de Mateus 11, 28, e ainda tem Mateus 12, 14, 21. Os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele para o matar. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Nós precisamos saber a hora de sair. O crente precisa saber a hora de entrar, a hora de sair, a hora de falar, a hora de calar. A hora de que é para tentar defender, mas também a hora que tem de fugir, meu amigo. Retirou-se dali, acompanharam grandes multidões, e ele curou todas, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, como alguém que fica protestando, querendo os seus direitos. Não esmagará a cana quebrada. Não, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão, né? Ainda Isaías 53, 7 diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. 1 Pedro 2, 23, a qual o injuriavam, não o injuriavam, a qual, quando o injuriavam, não o injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ou seja, quando ele era ameaçado, ele não retribuía da mesma forma, ele entregava-se nas mãos do Senhor, que julga justamente. Que nós possamos aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração, e deixar que Ele julgue aqueles que nos julgam, ao invés de querer revidar, ao invés de querer nos defender. Tem muita gente usando o Facebook para desabafar quando alguém fala mal dele. Hoje nós vivemos numa época em que se levantaram juízes que são assim assustadores. Pessoas, elas caluniam as outras sem saber a verdade, elas falam mal das outras sem conhecer a verdade, e mesmo se tiver verdade, se você tiver registro, documento, segura isso, deixa o Senhor Jesus julgar, porque Ele é o justo juiz, o nosso Deus, Ele é o justo juiz, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoei. Tem gente te perseguindo? Abençoa. Tem gente te perseguindo? Ora por ele. Tem gente te maltratando? Ora. Tem gente fazendo coisa errada com você? Ora.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa guerra é espiritual, não é contra homens de carne e sangue. Então nós temos que nos alegrar na esperança, que é a nossa salvação, e ser paciente na tribulação. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. A paz, o próprio comentarista da revista está falando aqui, ó, a paz, o perdão, são coisas que estão relacionadas aos mansos, né? Os mansos possuirão a terra, né? Nós temos que ser pacificadores, nós temos que promover a paz, as pessoas precisam olhar para nós e ver a paz. A igreja ela precisa demonstrar humildade, demonstrar mansidão, demonstrar longanimidade, né? Por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Nós temos que, mais uma vez, aceitar o que Deus tem para nós, aceitar a transformação que Ele faz em nós. Nós vemos aqui, então, a palavra macrotimia, macrotimia ou macrotúmia, né? Paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança. Essa firmeza está relacionada a ser inamovível, né? A não sair do propósito, né? Sede sempre constante, firme e abundante em toda a obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 15, né? Ter paciência, clemência, longanimidade, lentidão em punir pecados. Isso está relacionado a um atributo de Deus que o Senhor nos convida também a exercitar para com o nosso próximo, né? Tem um significado etimológico de desprezar afrontas, ou seja, alguém faz mal para com a gente, nos faz sofrer. O termo de paciência está relacionado a aguentar até mesmo algumas agressões, acusações, palavras maldosas e nos manter firme, né, sem revidar essa longanimidade, não punir. E Deus, muitas das vezes nós o afrontamos, todas as vezes que nós saímos do centro da vontade do Senhor, que agimos conforme o nosso querer, o nosso pensamento, nós por certo afrontamos a Deus, de modo que Ele tem desprezado as nossas afrontas e tem sido longânimo para conosco. E assim também, se nós queremos viver bem e demonstrar o amor de Deus que flui através de nossas vidas para com aqueles que estão na nossa casa, na nossa igreja local, na convivência social, independente dos mais diversos lugares onde nós estamos inseridos, nós precisamos de ter longanimidade, muitas das vezes desprezar afrontas, né? Agir pacientemente, né? Longo, fala de assim, não, a pessoa está falando, você pode respirar lá, 1, 2, 3, 4, 5, vai respirando, vai pensando, vai contando na mente antes de falar, né? Para que aquela ira fique mais distante, aquela vontade de responder à altura, né? Aquele veneno que veio na ponta da língua, assim, que você já vai botar é seu, engole, dobra a língua para dentro, não vai te fazer mal, mas não lance ele para lá. Tenha longo ânimo, um ânimo longo, né? Uma predisposição mais comprida para poder não se irar, como Deus não se ira conosco, né? Como Deus tem lentidão em nos punir os pecados, né? Tem alguns textos aqui, vamos acompanhar. Eu te aconselho, irmãos, eu sei que você está atento, prestando atenção, nós colocamos aqui os textos, muitos textos são indicação da revista, mas a grande maioria são textos que nós trabalhamos acrescentando, principalmente junto dos originais. Para quê? Para agregar conhecimento, a pesquisa dos irmãos, né? Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Salmo 86, versículo 15. Então, anota isso daí que vai acrescentar para você. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, 2 Pedro 3,15. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, no modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Olha, tantos atributos de uma vida cristã digna da vocação a qual foi chamada. Paulo está expressando, junto da longanimidade, o amor, a paciência, a intenção, as motivações, até os pensamentos. A intenção é vista, a fé, né? E ele está falando isso com Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10, os quais, no outro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. O povo foi rebelde, mas Deus foi longânimo. A Bíblia diz, o salmista relata que Noé foi pregoeiro da verdade por 120 anos. Ele pregou, convidando o povo. A pregação de Noé era a própria construção, a pregação de Noé era um convite à arca, a pregação de Noé era que o juízo viria, que o povo deveria se arrepender, e o povo não quis, né? O povo não quis, enquanto se preparava para a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas, 8 almas salvaram-se pelas águas, né? Que pregue essa palavra, isto em tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com longanimidade, mas com doutrina, né? A doutrina não pode ser colocada de lado, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, estimulando as pessoas, revigorando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22, ainda tem lá 2 Pedro 3,9, o Senhor não retrata a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca. O Senhor, ele tem tido paciência, senão que todos venham a arrepender-se. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa um do outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Colossenses 3, 12, 13, nós precisamos perdoar, né? Tem a parábola lá do homem que ele devia muito e o rei o convocou e o ia colocar na cadeia por causa da sua dívida, e o rei o perdoou diante do seu pedido de misericórdia. Esse homem saindo achou ali um conservo que também o devia muito menos e não perdoou, colocando na cadeia. O rei, sabendo daquilo, mandou chamar aquele servo e falou: servo mau, né? Eu te perdoei e você não pode perdoar o teu irmão. Jesus fala lá no Sermão do Monte que aquele que não perdoa não é digno do perdão, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Nós temos que ter longo ânimo, desprezar as afrontas, ser tardios em irar, tardios em vingar, tardios em punir os pecados e os erros dos outros para conosco. E o maior exemplo disso, assim como na mansidão, assim como no amor, assim como em tudo, é o próprio Cristo, né? Em 1 Pedro, versículo 21, 22, Pedro está relatando ali: para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, o modelo, para que sigais as suas pisadas, a qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, né? Ele foi como ovelha muda e ele não tinha pecado. O seu exemplo de quê? De sofrimento, modelo que deve ser cumprido, que deve ser seguido. Aqui a palavra no grego é rupogramos. Depois a gente explica isso melhor em uma outra ocasião. A gente fala sobre rupogramos, que é o nome do curso de introdução ao grego que nós temos. Em breve será lançado aqui no canal da Alfa e Ômega. Se prepare, né? Então Jesus, ele é o modelo, né? Ele deixa o exemplo de longanimidade para que nós venhamos a seguir as suas pisadas dentro do sofrimento, né? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12, nós devemos dar o exemplo e fazer com as pessoas como elas gostariam de que fizesse conosco, como as pessoas querem ser tratadas, né? Como nós queremos ser tratados, nós devemos também tratar com amor, com misericórdia, com compaixão, com longanimidade, nos colocando no lugar do outro, entendendo que o Senhor também foi longânimo, misericordioso, amoroso. Diego, isso é com quem? Com os que estão de fora, com os que não estão em Cristo. Isso é com quem? Isso é com seu irmão dentro da igreja que também está padecendo outras dificuldades. É dentro do seu lar, que é o lugar mais difícil de demonstrarmos tudo isso. Em todo o tempo nós devemos ser longânimos. É um exercício da
vida cristã, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Chegamos ao final da lição e desde já agradecemos por você estar conosco até agora. Falamos aqui de atributos muito importantes para que venhamos a estar unidos enquanto Igreja do Senhor. Humildade, mansidão, longanimidade. A conclusão diz, vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno, um viver digno de sua perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais, a humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Que o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado através da sua vida, que quando as pessoas olharem para você, eles possam ver uma pessoa mansa, humilde, longânima, que eles possam ver Cristo expressado através de suas atitudes, pensamentos, das suas palavras, que as suas motivações sejam em todo o tempo agradar e glorificar o nome do Senhor. Deus em Cristo te abençoe, tenha um bom final de semana.